Pode ir para o Senhor. Amém. Vamos em Mateus 16. Quantos irmãos procuram? Quero agradecer a oportunidade. Quando foi dada. Essa pastora Valdilena, muitos anos que eu não vejo, né? Cida, nossos irmãos, faz muitos anos que eu não vejo. Graças ao Senhor, Ele permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Eu estou muito alegre, muito feliz. Um pouco nervoso, mas é normal, né? Mateus capítulo 16. Vamos ler os versículos. Vamos ler o versículo 26 e 27. Aleluia, Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Posso ler? Amém. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Somente esse texto diz. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu recebi o convite de estar ministrando a palavra, estava orando ao Senhor pedindo, né, a palavra para trazer para os irmãos. E o Senhor colocava essa palavra no meu coração. E o Senhor, Ele me fez olhar para ela de uma forma diferente. Por que eu falo de uma forma diferente? Porque geralmente quando a gente vai olhar, quando a gente olha, quando a gente vai ler essa palavra, a gente imagina o quê? A gente imagina, pelo menos eu já imaginei isso, você pregando para o empresário, né, aquele cara que tem muito dinheiro, e você pedindo para ele aceitar Jesus, ou falando se ele quiser aceitar Jesus, ele fala assim, não, eu não quero e tal, aí você imagina logo o quê? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, basicamente, quando a gente lê esse texto, a gente sempre olha de dentro para fora. É como se a gente estivesse olhando daqui para as pessoas do mundo. Só que nós, nesta noite, nós iremos olhar esse texto, mas não com o olhar daqui para fora. Nós olharemos para nós. Nós olharemos para nós. Porque esse texto vai falar mais com nós do que está no mundo. Aleluia. Primeiro, quando a gente vai olhar Mateus capítulo 16 e versículo 24, nós vamos ver que Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando com as pessoas do mundo, ele está falando com os seus discípulos. Os discípulos são aqueles que ficaram na terra e através da vida deles o evangelho foi propagado. Então a igreja começa ali. Então Jesus está falando, por que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? A ideia do texto aqui é como se fosse um negócio. É como se a pessoa negociasse a sua alma com uma outra coisa. Para nós compreendermos melhor esse texto, nós precisamos entender primeiro o que é o mundo. Quando ele vai falar assim, o que aproveita o homem ganhar o mundo? Mas o que é o mundo? Por que eu faço essa pergunta? O que é o mundo? Eu faço essa pergunta porque a Bíblia nos apresenta 3 mundos. O primeiro mundo que a Bíblia vai nos apresentar é o que está em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que é o mundo que nós estamos vendo. Nós vemos as estrelas, sabemos dos planetas, planeta Terra. Esse é o mundo criado. Então esse é o primeiro mundo que a Bíblia apresenta. O segundo mundo que a Bíblia apresenta é o mundo da sociedade. É a sociedade, é os seres humanos. E aonde está esse texto?
João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quem é que Deus amou? Deus amou a humanidade. Só que o terceiro mundo também é apresentado, que é o terceiro mundo que Tiago vai dizer. Tiago vai nos apresentar. Tiago vai dizer assim, ó: aqueles que quiserem ser amigos do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então nós temos três tipos de mundo: o mundo criado, as pessoas e um sistema, que é o sistema que muitas das vezes nos corrompe. Só que essa corrupção ela acontece de uma forma sutil. A gente acaba não percebendo, mas a gente acaba se corrompendo. Nós vamos ver que é possível nós perdermos a alma ainda aqui na terra. É possível perder a alma aqui na terra. A gente não perde a alma quando nós vamos para o inferno, alguém vai para o inferno. Não, a gente primeiro perde a alma aqui, para depois perder a alma lá. Por isso que é necessário nós nos entregarmos a Deus todos os dias, buscarmos a presença de Deus, porque a sutileza com que as coisas acontecem para nos afastar da presença de Deus é muito forte. Todos os dias, você e eu somos convidados a desistir por causa de situação e a pecar por causa de pratos, de situações que se levantam e que, se você abraça, você acaba pecando. Então, se você vacilar, você acaba perdendo. Só que a Bíblia vai dizer assim da alma: o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? E o que é a alma? A alma é os nossos sentimentos. A alma é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. O nosso ser é a alma. A palavra grega para alma é psique, que tem a ver com isso. Tem a ver de ser o sentimento. E quando você vai ver o primeiro mandamento é amar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando ele vai falar desse jeito, ele está enfatizando que tem que ser algo profundo. É algo que vem de dentro, é algo profundo. O amor que nós temos que ter por Deus é algo profundo. Aleluia. E esse é o primeiro mandamento, com toda a nossa alma, com toda a força da nossa alma. Então o que é alma? É os nossos sentimentos. Só que agora, como é que eu perco a alma? Como é que eu perco a alma? A primeira coisa que eu destaquei: nós perdemos a nossa alma, porque muitas das vezes a gente quer ter muito e não quer ser. Nós buscamos muito as coisas concernente às coisas da terra e esquecemos das coisas espirituais. E eu vou mostrar para vocês o seguinte: toda vez que termina o ano, sempre nós fazemos propósitos. Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou fazer tal coisa. Geralmente a gente projeta muita coisa para o ano que vai começar. A única coisa que a gente não consegue projetar é a nossa vida espiritual. Aleluia. A gente não consegue, a gente não projeta isso. Mas por que a gente não projeta isso? Porque há uma ideia de que não há tanta importância para isso. Eu orei pouco esse ano, mas eu não tenho um projeto para que eu ore mais o ano que vem. A minha oração meu ano que vem vai ser o mesmo que foi o ano passado. Mas a minha casa, o meu carro, algo eu quero conquistar. Só que quando a gente coloca isso na frente do que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, a gente perde a alma. Por que a gente perde a alma? Porque a gente se afasta. Aos poucos a gente vai se afastando da presença de Deus. Nós deixamos de ter os sentimentos que é para ter de inclinação às coisas de Deus. A gente deixa de perder isso, a gente perde isso. A gente perde a vontade de orar. Nós não temos mais prazer em orar. Aquele prazer que nós tínhamos em orar no nosso quarto, de simplesmente sentir a presença de Deus, sem receber nada, a não ser aquela presença gloriosa, a gente perde.
a gente perde esse sentimento. E quando eu perco o sentimento, eu estou perdendo a minha alma. Meu Deus. Glória a Deus. Quando eu deixo de ter esse sentimento, quando as coisas começam a tomar o rumo de se afastar de Deus, eu estou perdendo a minha alma. Meu Deus. Por isso que eu falei, nós temos que nessa noite olhar para nós hoje. Aleluia. Nós temos que olhar para nós, porque todo mundo está sujeito a isso. Verdade, Deus. Então essa ânsia de ter, essa ânsia de querer conquistar, vai nos fazer nos afastar de Deus. Por quê? Porque a gente vai correr, e as coisas espirituais, como a oração, a leitura da palavra, ela vai ficar de lado. E quando eu começo a negligenciar isso, eu começo a perder minha alma. Meu Deus. Aquilo que é mais importante deixa de ser, começa a ser negligenciado. Por exemplo, queridos, a pessoa, ela está na presença de Deus. Olha para os irmãos entenderem como é importante a vida espiritual. A pessoa está na presença de Deus, estava fora da presença de Deus, ela entrou na presença de Deus. Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar. Aquela pessoa não vai ser mais a mesma pessoa que era lá fora, quando ela estava no mundo. Ela está buscando, ela está orando e Deus está abençoando. Quando ele começa a negligenciar isso, e eu tenho certeza que os irmãos já viram isso acontecer, da pessoa chegar na igreja com problemas, com situações difíceis, com a porta fechada, ela chega na igreja, o pastor ora, o pastor faz campanha, as portas se abrem. O que acontece? Essa pessoa vai embora. Passa-se um tempo, quando você vai ver a pessoa, a vida espiritual está toda destruída. Só que não é só a vida espiritual que é destruída, porque aquilo que Deus abençoou, ela vai começar a perder. A pessoa que era liberta, que foi liberta das drogas, Jesus libertou das drogas, ela começa a negligenciar a vida espiritual, ela começa a deixar de lado a vida espiritual, para ela voltar para as drogas, eu não passo. Por quê? Porque o mais importante está sendo negligenciado, que é a nossa vida espiritual. Nós nos afastamos de Deus sem perceber. E quando a gente só percebe quando a gente vai orar, a gente não sente mais nada. Então, quer dizer, é muito sério as questões espirituais. Nós não podemos negligenciar as coisas espirituais. Não podemos negligenciar. Uma outra coisa. Como é que a gente perde a alma? Nas distrações. Distrações. Eu vou ler o texto com os irmãos. Lucas capítulo 14. Se os irmãos puderem abrir. Lucas capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos o versículo 15. Lucas 14. Eu vou mostrar para os irmãos. Aleluia. Posso ler? Amém. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não o bastante, todos a uma começaram a recusar-se. Disse o primeiro, olha só, eu quero que os irmãos prestem bem atenção daqui para frente. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Olha o segundo: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusados. Olha o que o outro diz: Casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados e os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa.
Porque vos declaro que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. A pergunta que eu faço é: de todos que esse Senhor convidou para a ceia, um casou, o outro comprou um terreno, o outro comprou a junta de boi. Aonde está o erro aqui? Não tem erro. Por quê? Porque é normal você comprar. Não é que hoje está difícil, né? Falar que é normal comprar um terreno é difícil, né? Mas, se nós falarmos, eu comprei um terreno, eu comprei uma junta de boi, é bênção. Só que o problema é que isso foi uma distração. Eles não foram por causa disso. E por conta disso, eles não entraram, eles não participaram da ceia. O que eu estou querendo dizer é que não é o pecado que muitas das vezes vai nos afastar. Não é o pecado que muitas das vezes nos afasta de Deus. São as distrações. É dar mais importância às coisas que não é tão importante. Aleluia, Deus. Aqui não tinha problema. O único problema foi não ter ido. A gente dá desculpa, mas eu estou cansado, eu não consigo orar, eu não consigo buscar, eu não consigo fazer, mas porque eu estou trabalhando demais. É errado trabalhar demais? Não, mas tu tem seu limite. Por quê? Porque quando eu negligencio isso por causa do trabalho, aos poucos eu estou me afastando de Deus. E quando eu me afasto de Deus, e quando eu deixo de buscar ao Senhor, aos poucos eu estou perdendo a minha alma. Aos poucos eu estou me afastando. Aos poucos eu estou me esfriando. Aleluia, Deus. Aí vai chegar uma situação, que é o terceiro ponto, que é as lutas. Eu estou negligenciando a minha vida espiritual. Só que agora se levantou uma luta. Agora se levantou uma dificuldade. E agora? Como é que eu faço para passar por essa dificuldade? Se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não estou buscando ao Senhor, só que agora se levantou a dificuldade, eu preciso ter forças, mas eu não tenho forças para buscar, eu não tenho força para passar. Pô, a luta é difícil, queridos. Principalmente nos nossos dias. Esses últimos dias, principalmente esse ano, tem sido dias extremamente difíceis. Verdade, Deus. Eu garanto que todo mundo aqui, nesse começo do ano, tem enfrentado lutas e mais lutas. Essas lutas, muitas das vezes, nos convidam a desistir. E tem muitos que estão desistindo. Tem muitos que vêm para a casa do Senhor. Tem muitos que estão sentados, ouvindo a palavra. Tem muitos que estão cantando, mas por causa da luta, por causa da negligência, essa pessoa já não acredita mais em nada. Aquilo que Deus havia dito para ela lá atrás, que ia fazer, que ia abençoar, por causa da negligência, porque começa na negligência na vida espiritual. E isso vai tomando uma proporção tal, que quando vai se levantando a luta, a gente não tem força. Aí chega uma hora que a luta não passa. Chega uma hora que Deus não responde. Porque Deus responde a hora que Ele quiser. Verdade. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus e Deus não vai dar. Só que a gente está tão longe, a gente está tão fraco que a gente não consegue esperar. A gente acaba desanimando. Aí a gente vem para o culto, ouve uma palavra, aquilo que o pastor está pregando, a gente já não consegue mais acreditar naquilo. Meu Deus. Os louvores, eu canto, mas eu não consigo mais acreditar naquilo que eu estou cantando. Porque eu me afastei tanto que eu não consigo mais. Eu não tenho força nem para acreditar que Deus ainda pode fazer alguma coisa para mim. Aí você fala, Deus é bom? Não. É porque nós negligenciamos. Nós estamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, é o nosso relacionamento com Deus. Meu Deus. Estamos deixando de lado como se fosse algo banal, como se fosse algo de pouca importância.
Só que agora se levantou uma situação e eu não consigo mais dar conta daquela situação. Porque eu já não consigo mais ouvir a voz de Deus. Porque eu já não consigo mais sentir Deus na minha vida. Eu me afastei tanto que eu não consigo mais sentir. E esse afastamento me deixou de uma frieza tão grande que eu não consigo mais acreditar naquilo que Deus falou. Tem pessoas assim, querido? Tem pessoas assim. Tem pessoas assim. Infelizmente tem pessoas assim que não conseguem mais acreditar. Está glorificando a Deus, mas é da boca para fora. Tudo isso por causa de uma negligência. Negligenciar o quarto. Negligenciar o quarto, de você fechar a porta, de você orar, de você clamar, de você sentir aquela presença de Deus. Estou negligenciando isso. Só que as coisas de Deus, as coisas espirituais, elas não acontecem de um dia para o outro. Eu oro hoje, eu oro amanhã e parece que não acontece nada. Mas isso vai criando em mim um peso de glória, que no momento que eu precisar, eu vou ter a presença de Deus ali. Não negligencie, não perca sua alma. Por isso que eu falei, nós iremos ler esse texto não olhando para fora, mas nós vamos ler esse texto para nós. Porque nós podemos perder a nossa alma. Nós perdemos a nossa alma quando nós negligenciamos uma vida com Deus. Nós perdemos essa alma. Só que quando eu chego numa situação dessa, o diabo ele sabe. O diabo ele sabe, não porque ele consegue ouvir a sua mente, mas o diabo ele sabe porque ele consegue ver o que você está fazendo, a forma como você está se comportando. O diabo consegue ouvir, muitas das vezes, às vezes até falando sozinho, mas murmurando contra Deus, ou murmurando, essa coisa não vai acontecer mais. E o que o diabo faz? O diabo ele vai esperar a hora certa. E no momento certo, ele vai levantar uma situação, vai fazer você cair em pecado. E a queda é tão grande que muitos não conseguem voltar. Quando nós estávamos na igreja lá, pastor Reginaldo, quantas vezes a gente fizemos evangelismo na Praça da Sé? Quem já foi sabe que a maioria, muitos que estão ali, pastor, presbíteros, evangelistas, diáconos, pregadores da palavra, cantores, que hoje infelizmente estão comendo lixo, porque negligenciou, porque deixou de ser. Verdade. Um dia teve uma intimidade com Deus, mas aí ele se perdeu de tal forma que o diabo ele veio, preparou um prato para ele e ele comeu o prato. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia muito triste. Eu fiz, há muitos anos atrás, eu estudei teologia lá em Betel. E tinha um professor lá, o pastor Rogério Nogueira. Não sei quem conhece o pastor Rogério Nogueira. Você conhece o pastor Rogério Nogueira? Conheceu? O pastor Rogério Nogueira. Ele era tão fera, ele era tão bom na Bíblia, era um rapaz novo, que as pessoas queriam ter aula com ele. Quando ia falar que era ele que ia dar aula, a sala enchia, porque ele conhecia demais o Paulo. Aí ele saiu da Betel e abriu um outro núcleo de formação teológica, que é o Palavra Viva, Palavra da Vida, uma coisa assim. Isso foi em 2020, 2021. O que aconteceu? Eu fiquei sabendo porque tinha um amigo meu que fazia teologia lá e falou: o Rogério subiu, cara. Está acontecendo alguma coisa. Aí descobriram que o Rogério caiu nas drogas. Como um homem daquele, com um conhecimento gigantesco, pregando igrejas grandes, caiu nas drogas. Só que o pior não é. O pior é que eu fiquei sabendo que ele faleceu.
há umas 2 semanas atrás. E eu fui conversar com um amigo meu, já tinha uma amizade com ele. Ele falou: o Rogério está morando na rua tem 3 anos. Pô. E o que falaram foi que ele morreu de overdose. Como? E eu coloquei um vídeo dele no YouTube para ver, ele falou de consagrar. Como? Como que isso aconteceu? Primeiro ele perdeu algo aqui. Eu não posso falar que ele foi para o inferno. Eu não posso falar. Porque isso não cabe a mim. Eu não posso falar. Falo, ele foi para o inferno. Eu não sei. É como o meu amigo falou. Assim, quem sabe Deus não deu um tempo de lucidez para ele se arrepender. Quem sabe? Então eu não posso julgar. Mas olha o fim trágico que ele teve. Um homem que tinha tudo. Um homem que estava recebendo um bom dinheiro. Estava andando de carro do ano. E perdeu tudo. Um amigo meu falou, ele estava morando na rua há 3 anos que ele estava morando na rua. Abandonou tudo, perdeu tudo. Um cara, eu vi, eu não estou falando que alguém contou aqui, eu vi ele falar. Eu tive aula com ele. Se você visse ele falar da Bíblia, você se inspirava no cara. Era um cara de se inspirar. Dele citar os textos, mostrar coisas que você nunca viu no texto. E você fala, eu quero ser assim. E o cara desse se perdeu a forma de se perder. Tem um fim trágico nisso. Agora a pergunta: ele é o único? Não. Está todo mundo sujeito a isso. Foi o que eu falei no começo. Se a gente continuar negligenciando o que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, se nós não começarmos a colocar na nossa vida espiritual, de fato, não somente de falar, se nós deixarmos de falar que amamos a Deus com a boca e praticar, porque o Novo Testamento, o amor, ele tem mais a ver com atitudes do que palavras. Ele tem mais a ver com sentimento, tem mais a ver com atitudes do que sentimento. Uma prova disso foi que Jesus disse: aquele que me ama, ele ouve as minhas palavras. Aleluia! Aleluia! Se eu não obedeço, eu posso falar a vida toda que amo a Deus. Se eu não obedeço, eu não amo. Então, queridos, como eu falei, a gente negligencia aqui, a gente se distrai com as coisas aqui. Não é errado trabalhar muito. O que é errado é negligenciar a oração. Eu posso trabalhar. Tem pessoas que, dentro da igreja, corre. Quer pregar ali, quer pregar aqui, quer pregar ali. Só que a oração é negligenciada, porque a vida é corrida, a leitura, a meditação, a palavra é corrida, aos poucos vai se perdendo. Por quê? Porque quando eu negligencio, até fazendo a obra de Deus, dependendo da forma como eu sou, os elogios, como vem para mim, dependendo da forma como vem para mim, e eu não conseguir dar conta daquilo, vai entrar no meu coração, ao ponto de eu achar que eu posso e não preciso mais de ninguém. Será que existem pessoas assim? Em cima dos púlpitos? Será que existe ou só eu vejo? Infelizmente, queridos, existe. Infelizmente existe. Pessoas que estão se perdendo, fazendo a obra. Estão se perdendo dentro da casa do Pai. Como aquele filho pródigo. Ele não se perdeu quando saiu, ele se perdeu lá dentro. O sair foi a consequência do que ele já tinha se perdido lá dentro. Então, querido, nós temos que vigiar. Nós temos que projetar. Se eu orei pouco no ano passado, eu preciso colocar em pauta, eu preciso orar mais esse ano. Eu preciso buscar mais esse ano. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas a minha vida está correndo. Eu preciso fazer alguma coisa. Aleluia! Eu vou dormir um pouco mais tarde. Se eu precisar orar
e eu não tenho tempo, eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Eu acordo um pouquinho mais cedo, mas eu preciso. Nós precisamos fazer alguma coisa. Porque se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai perder a batalha. Porque as coisas que estão acontecendo hoje, elas não estão acontecendo de uma forma simples. O nosso dia a dia, como eu falei no começo, todos os dias nós somos convidados a pecar e nós somos convidados a desistir. O fato de eu não pecar e o fato de eu não desistir diz muito de como eu estou tendo um relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento com Deus firme, eu não vou desistir, eu não vou cair em pecado. Agora, se eu estou negligenciando, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a gente vai ficar para trás. Se você sente que você está entrando nessas condições de se afastar, não se afastar de pegar essas coisas, mas se você sente que a sua vida de oração já não é mais a mesma, se você sente que a sua entrega já não é mais a mesma, hoje é a noite de voltar, irmãos. Aleluia! Hoje é a noite de pensar. A mensagem de hoje é uma mensagem reflexiva. O que eu estou fazendo comigo mesmo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Domingo agora eu preguei na minha igreja. E a mensagem foi o poder da decisão. Qual é a minha decisão depois dessa mensagem? Qual é a decisão que eu vou tomar depois de ouvir essa mensagem? Eu vou continuar na mesma situação? Ou eu vou mudar? Aleluia, Deus. Ah, mas eu não estou conseguindo. Pede ajuda. Tá, pastor Jutiel, nossos irmãos. Pede ajuda, não é feio. Aleluia. Eu estou fraco na fé, eu não consigo orar. Vocês me ajudam? Você pode ter certeza que vai ter homens e mulheres de Deus que vai te ajudar. Vai ter homens e mulheres de Deus que vai te ajudar. O que não pode é eu ver que eu estou me afastando, eu ver que minha vida de oração não é mais a mesma e está só piorando e continuando a mesma, achando que Jesus vai fazer alguma coisa lá do céu. A nossa vida é assim, queridos. A vida espiritual é assim. Deus ele vai fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Se você quiser voltar, Deus prepara as pessoas, Deus prepara as ferramentas, Deus prepara as condições para você voltar a ser o que você era. Agora, eu preciso decidir se eu quero ou não. Nós chegamos nesse ponto. Nós temos que decidir hoje se eu quero realmente uma vida com Deus, se eu quero realmente uma intimidade com Deus, ou eu vou continuar vendo a minha vida passar, ou eu vou ver cada vez mais a minha vida espiritual se esfriando e eu não vou fazer nada com isso. A decisão é minha, a decisão é sua. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu falei, a gente não perde a alma lá, a gente perde a alma aqui primeiro. Os nossos sentimentos já não estão mais inclinados. Eu não sinto mais aquela alegria de entrar no quarto e orar. Sem pedir nada, simplesmente clamar ao Senhor ali e ter como uma bênção maior, não uma casa, um carro, mas simplesmente a bênção maior de poder falar 3 palavras e já ver a manifestação do Espírito de Deus ali. Sem ter promessa nenhuma, simplesmente por sentir a presença dele ali. Se eu já perdi essa alegria, essa palavra é para você. Se você já não sente mais essa alegria, essa palavra é para você. Se você lia a Bíblia todos os dias, hoje eu leio de vez em nunca, essa palavra é para você. Aleluia! Nós precisamos tomar uma atitude em cima disso, porque senão as coisas elas vão tomar proporções e se dependendo da situação, dificilmente você consegue voltar. Então, queridos, nessa noite vamos tomar um posicionamento diferente. Vamos pensar como é que eu estou agindo, como é que eu estou vivendo. E se estiver errado, volta. Aleluia. Ah, mas a situação é difícil, eu estou vivendo uma luta muito grande. Se essa luta que você está vivendo está te afastando de Deus, para, analisa, porque essa luta que você está passando talvez não sirva para te afastar, mas sirva para se aproximar. Se você está se afastando por causa da luta, então para, analisa,
Porque ela não tem o objetivo de te afastar, é mais se aproximar, mais ter experiência com Deus. Então, vamos analisar, vamos deixar e vamos analisar. Chegar em casa agora, você vai ter a opção de ligar a televisão, não prego contra a televisão, tá? Que só de ligar a televisão, ou de ouvir, ou de ir para casa guardando isso e falar assim: eu não vou ligar a televisão, eu vou pro meu quarto. A partir de hoje eu vou escolher o quarto. Se der um tempinho, eu assisto uma televisãozinha para dar uma descansada. Mas se eu tenho 10 minutos, é esses 10 minutos que eu preciso. É esses 10 minutos que Deus precisa para transformar a sua vida. Se é 5 minutos, é esses 5 minutos que Deus precisa para transformar a sua vida. Se é 2 minutos, é esses 2 minutos que Deus precisa para transformar a sua vida. Quando você passar a optar por Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você gosta de pé? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, queridos, nessa noite, pedindo para que o Senhor venha nos dar força. Porque não é fácil. Não é fácil, queridos. Você tem uma vida espiritual, você tem uma vida de oração, ali regada não é fácil, porque situações se levantam para fazer com que você não ore. Nessa noite nós vamos orar, queridos, para que o Senhor venha nos dar graça, venha nos dar força para escolher Deus, venha nos dar força para tomar uma posição de Deus, uma posição para mudança, uma posição para uma revolução espiritual, de poder ouvir a voz de Deus, de poder ter aquela intimidade que você tinha com Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai, e eu quero te agradecer por ela, porque nós não merecemos, Senhor amado, mas eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque lutas se levantam, tempestades se levantam, o diabo ele se levanta, Senhor amado, mas nessa noite, Pai amado, eu peço em nome de Jesus, nos dá graça, Pai, nos dá graça, Senhor amado, para vencer o pecado, nos dá graça, Senhor amado, para vencer as distrações. Deus amado, não deixa nós nos distrairmos mais, Pai. Espírito Santo de Deus, quando nós formos nos distrair, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, interfere nisso. Pai amado, mostra, chama a nossa atenção, Senhor amado, mas não deixa nós nos distrairmos, ó Pai. Porque eu sei, Pai amado, que é da vontade do Senhor essa intimidade, é da vontade do Senhor, ó Pai amado, essa vida com o Senhor, é da vontade do Senhor, partiu do Senhor, ó Pai. Não partiu de mim, partiu do Senhor, ó Pai. Partiu do Senhor quando o Senhor viu o seu filho, Pai. Meu Deus amado, como Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores, nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor permitiu. E Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, nessa noite. Precisamos, ó Pai, precisamos voltar, Pai. Precisamos voltar a sentir o desejo pela Tua presença. Precisamos voltar a sentir, Pai, o prazer de entrar no quarto, simplesmente ser amado, sentir a presença do Senhor. Sentir, Senhor amado, o toque do Senhor e chorar na presença do Senhor. Porque muitos de nós estamos secos, ó Pai. Não conseguimos mais chorar na presença do Senhor. Não conseguimos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, acreditar que o Senhor possa fazer alguma coisa. Muitos de nós estão nessa condição. Nos ajuda, Pai. Muda a nossa história. Porque somente o Senhor pode mudar a nossa história. Ajuda-nos a tomar esse passo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome, Pai amado, te agradecemos. Quero pedir pela vida de cada irmão, Senhor. Dá graça, Pai, para cada irmão, para cada irmã, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra, pela vida de cada um, em nome de Jesus. E assim, queridos, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.